Rádio. A rádio oficial de quem investe. Mas, Rony, hoje a gente vai estender um pouquinho, porque eu quero saber mais detalhes, mais análises suas. Mas vamos começar então com o seu destaque inicial, aí nessa 1 hora já de mercado à vista. Quais são os destaques que você traz pra gente? Bem-vindo novamente. Fala, Diegão. Bom dia para vocês três, 2.0 aí. Bom, o meu primeiro destaque é uma bombinha, que é a Qualicorp, uma empresa que eu tenho em carteira para longo prazo. São duas empresas do mesmo setor, aproximadamente mesmo setor ali, Seguridade. Depois de um bom resultado da BB Seguridade pré-pregão, o setor sobe hoje como um todo. Então vou falar da Qualicorp, vou falar também da Porto e vou dar meu pitaco na opinião do Gui. Ele indagou de onde vai vir o dinheiro, pessoal. Muito provavelmente ano que vem teremos os dividendos taxados. Então, de duas uma, né? Ou caso o petróleo permaneça entre 90 e 100 dólares durante 2023, o governo petista vai ter ali uma boa fonte de receita para diminuir os dividendos da Petrobras, certo? E financiar via essa diminuição de dividendos, seja por impostos ou seja pela diminuição de fato desses dividendos e distribuição para os seus planos socioeconômicos, né? Então a gente depende, como sempre, do macro. Na minha opinião, a gente sempre vai depender de quanto está custando o minério de ferro e quanto está custando o petróleo. Em governo de esquerda, o preço de petróleo e de minério de ferro vai para a economia real em termos de plano social. Em governo de direita, vem dividendos. Só muda isso, mas o que mais importa é o preço do petróleo e o preço do minério de ferro. A gente precisa que esses caras continuem aquecidos, por isso dá-lhe China, né? Vamos cruzar os dedos para que a China cresça bastante. Meu destaque, então, é a Qualicorp, agora dando a minha cornetada aqui. Qualicorp está numa queda enorme, está sangrando pra caramba a minha carteira, então aqui, disclaimer, sou um sócio torcedor, de estilo vascaíno, né? E a Qualicorp, quando subiu durante o ano inteiro, subiu entre 35% a 40%. Tá? E é esse estímulo de alta, é esse fluxo comprador que eu espero para o setor nesse final de ano. O IFNC já é protagonista, mas principalmente as seguradoras. No momento atual, a Qualicorp só sobe 23%. Tá? Em bases nominais, ela subiu durante o ano inteiro, nos seus ciclos de alta, de R$ 3,10 a R$ 4,70. Ela subiu R$ 1,60 só nesse momento. Então eu vejo que ela está querendo vencer aqui os 50% do IFR no gráfico diário. Amém, desde muito tempo que ela não consegue vencer, tá? E eu acredito então que ela ainda está a 50% do seu alvo. Quem sabe a Qualicorp aqui não me deixa contente. Ela que tem o VWAP vendedor lá em 10,80, hoje é precificada a 8,20, 8,30. Então eu vejo aí entre R$ 1 a R$ 2 de possibilidade de alta ainda para a Qualicorp. Só qual o problema, pessoal? Divulga resultado. Se não me engano é hoje pós-pregão ou amanhã pós-pregão. Então vamos lá, né? Tomara que o resultado venha positivo. Qualicorp é um destaque, o outro é a Porto Seguro, que eu já trouxe semana passada. Então, se a Porto Seguro, por algum motivo, cair, pessoal, e essa queda, na minha opinião, vai até os 23,81, 22,45, é oportunidade, porque no meu ponto de vista, também acompanhando o fluxo, oferta e demanda do ano aqui, ela tem os R$ 26 como alvo. Então, quanto mais distante ela ficar até dezembro, até final de janeiro, dos 26, maior retorno no curtíssimo prazo para Porto. Diegão, esses são meus dois destaques. O terceiro seria a Raízen, mas aí é demais. Passo para você que você tem algumas perguntas, né? Pode trazer Raízen, Bruno. E também tem uma outra pergunta aqui do Saulo Costa, na verdade, de Andradina SP, falando o seguinte. Bruno, penso em fazer um trade curto, de no máximo 1 mês. Varejo ou commodities? Qual setor seria menos arriscado para esse posicionamento? Portanto, responder essa pergunta do ouvinte, se commodities ou varejo, pode ficar à vontade para trazer Raízen. Vamos lá. Commodities são dois... Obrigado pela pergunta, Ellen, do inscrito também que fez. Graças. Commodities são dois setores diferentes, eu acho. Ou você tem petróleo e grãos, ou você tem minério de ferro. Petróleo e grãos bem resilientes, não tiveram pouquíssimas quedas de 2020 para cá, de 2016 para cá, para ser bem exato. Já minério de ferro tomou uma baita de uma pancada. Então, se você está apostando em China, entre commodities, eu iria para minério de ferro, para o trade curto, tá? Do que em detrimento a consumo e varejo. Por quê? Consumo e varejo, os pontos são técnicos. Eu e o Gui, a gente compartilha direto na Station e nas Trade Ideas lá quais são os pontos de Americanas, Magalu, Via e dentre outras.
se você não for o cara ágil ali, ter as suas ordens cadastradas, você pode passar sem aproveitar esses pontos e de repente ano que vem a voltarem a cair por algum rombo fiscal, por exemplo, como essa PEC da transição. Já o setor de minério de ferro, a Semin, por exemplo, você pode ter um combo, porque eu acho que as notícias de China vão ser mais doces para esse final de ano, e aí você vai ter um aumento dos preços da Semin, talvez a Vale ainda resiliente, como está sendo resiliente hoje, uma subida de 0,66, 62, eu vou compartilhar com você o gráfico da Semin. Você que é um trader aí, e de repente o gráfico que eu estou compartilhando com vocês agora é a Semin. Então eu vejo o alvo da Semin, por exemplo, em 3,84, hoje ela está em 3,73, porém ela pode cair a 3,50, 3,42. Não só os 3,84 para curtíssimo prazo, novembro, mas se for carregar até o Papai Noel, 4,12, 4,13. E aqui eu acho que é o menor risco do que consumo e varejo no curto prazo, de um mês que você tem aí, 20 pregões aproximadamente. Por quê? Você ainda deve ter um baita de um dividendo nesse meio tempo, tá? E a Semin, Vale privatizadas, então você tem ali um dividendo que deve ser lançado logo logo, aquela correria para data base, para data corte, facilitando ainda o aumento e possibilidade de China ser interessante. Agora, notícias positivas. Agora, se você quer um trade de 2, 3 meses, aí fora commodities, realmente você aproveitar ali uma construção civil que tem uma boa carteira aí de Minha Casa Minha Vida, é bem interessante, uma empresa de construção civil e também uma Americanas da vida, ou algum small cap de consumo e varejo que não tenha explodido. A tendência é que elas explodam, mas centavos. E aí se você não pega e põe a sua ordem de lucro ali, elas não vão pagar dividendos. E ano que vem vira a página, muito provavelmente a Faria Lima vai fazer essas contas aí, esses 200 bi, e vai ver o quanto que vai impactar, de repente, nas contas públicas do ano que vem. Beleza, Bruno Mazzoni aqui com a gente. Vamos atualizar como é que tá a situação do Ibovespa. Agora tá caindo 0,19%, já está em 117.929 pontos. Dólar futuro aí caindo, tá subindo 0,07% agora, R$ 5,087. Curva de juros continua estressada, mas vai arrefecendo um pouco desse estresse. Agora a alta média é de 9 pontos base e meio e toda a extensão. Mazzoni, muito obrigado pela sua participação. Traz aí o seu destaque final pra gente. O que mais o investidor deve ficar de olho ainda no pregão de hoje? E aí a gente já vai pro nosso encerramento da sua participação. Vamos lá então, Diegão. Como eu falei, tático, pontos, eu vou dar o destaque para Magalu, embora ela não seja, ela está no meio do trade, por exemplo, mas vamos lá, para o ouvinte que perguntou sobre riscos e tal, o que eu tô olhando pro varejo, tá? E até para o índice Bovespa, de certa maneira. Né? O padrão gráfico ele seria mais ou menos dessa magnitude aqui, ó, esse tipo de padrão esquisito. É isso que eu imagino para os próximos 2 meses. Novembro, dezembro, talvez um pitaco de janeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Magalu, por exemplo, se daqui até o final de janeiro, dia 31, ali, pós-aniversário da cidade de São Paulo, aproximadamente dia 26 ali, e tal, que é o fim do rally natalino, se ela vier para os 3,65, 3,27, 2,74, maravilha, melhor oportunidade de se comprar. Mas só vai ser interessante comprar caso ela venha para esses pontos em amarelo aqui antes de bater os 5,91, os 5,68, os 5,89 aqui, que são os meus alvos. Ou seja, rompeu mínima, ótimo para comprar, rompeu máxima, ótimo para vender, porque eu acho que ela vai fazer a direção oposta do rompimento. Então rompeu para cima, toma uma pancada para baixo, rompeu para baixo, toma uma pancada para cima e vai passar o ano que vem inteiro lateral, ou pelo menos o primeiro semestre lateral, que eu não vejo Roberto Campos cortando juros com o rombo já a iniciar de 200 bi. Perfeito, Bruno Mazzoni trazendo aí o Bom Dia 2.0 com a análise aí do pregão. Brunão, muito obrigado aí pelas suas participações, um abraço para você, a gente se volta a se falar amanhã ali na abertura, né, dos mercados futuros, ali antes para trazer o nosso Morning Call. Um abraço e até lá. Valeu, Diegão, até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.